Alô pessoal, estamos juntos mais uma vez. Aqui fala Valdeir Carvalho, com muito prazer, com muita alegria e agradecendo a todos pelo carinho, pela força, pela amizade de sempre e também pelos reconhecimentos que vocês têm dado a gente aí na nossa programação, na nossa rede União de Rádios. Sempre muito bom falar da nossa rede União, mas da rede União eu vou falar depois porque hoje a gente vai trazer um assunto um pouco mais tranquilo, um pouco mais calmo, e a gente vai falar sobre televisão e essa guerra da audiência e agora aos domingos, aquela velha guerra entre Globo e SBT, já estava fazendo muita falta mesmo. Isso também vai nos arremeter aos velhos tempos, aos áureos tempos, de que quando o SBT, ele sempre foi uma pedra no sapato da Rede Globo. Sempre. Quem vê o SBT hoje não tem noção do que o SBT representou ali na década de 80, 90, até 2000. O SBT incomodou a Globo. E o forte, né, do SBT sempre foi as linhas de shows, ou seja, os programas de auditórios. Até porque o seu dono, o Silvio Santos, é um mestre na comunicação. E sempre o Silvio Santos dominou os domingos. O seu programa começava às 11 da manhã, às 11, com o programa Domingo no Parque. Era uma coisa muito maravilhosa. No Domingo no Parque, programa praticamente infantil, onde ele recebia as crianças. Era uma coisa muito boa de se ver. E lançou muitos desenhos. O Domingo no Parque lançou muitos desenhos. Popeye passava no Domingo no Parque. Pica-Pau chegou a passar também no Domingo no Parque. E o domingo sempre foi um dia que a televisão ela se preparava, porque ali, por muitas pessoas estarem em casa, então o mercado publicitário considerava aquele dia estratégico para as suas campanhas. Então, quer dizer, a programação sempre era muito especial aos domingos. E depois, com a vinda, né, do Gugu para os domingos, o Gugu, que faz muita falta também na televisão brasileira, ele apresentava o Viva a Noite aos sábados, lendário Viva a Noite. Quem não se lembra, né? Quem não se lembra do Viva a Noite? O Bugalu, a moçada de agora não vai se lembrar, mas a moçada antiga, lógico, vai se lembrar. Foi o que lançou o Gugu, o Viva a Noite. Campeoníssimo de audiência, aos sábados. Começava lá por volta de umas 9 da noite. Tremendo sucesso, as brincadeiras. E o lançamento de vários grupos, cantores. E além disso tudo, além do Gugu no Viva a Noite, você tinha o Faustão, que fazia o Perdido na Noite. Também um programa de grande sucesso. É porque a gente, muitas vezes, não para observar como que a vida vai conduzindo, né, as coisas. Mas os dois grandes apresentadores dos sábados, à noite, tanto Gugu quanto Faustão, iriam rivalizar na televisão brasileira aos domingos. O Gugu no SBT e o Faustão na Globo. Mas o Faustão, com seus Perdidos na Noite, muita audiência, chamou muita atenção. E o Silvio Santos nadava, né, de braçada em audiência aos domingos. Era goleada. Sábado e domingo para o SBT eram dias onde o Silvio Santos descontava tudo durante a semana na Globo. Mas durante a semana também a gente tinha muita coisa boa entre as emissoras. E o SBT tinha programa Bozo, muitos programas infantis. O SBT foi muito inteligente quando investiu em programas infantis para poder bater de frente com a Globo, já que a Globo, né, sempre foi muito forte em novelas, jornalismo, esporte, outras áreas. O SBT ainda estava se formando, então ele investiu em muita área infantil. E aí foi o grande sucesso do SBT. Ultraman, Spectraman, Mara Maravilha, Bozo, Bom Dia e Companhia, Sérgio Malandro com A Hora do Capeta, muitas coisas boas, né, foram lançadas. E aos domingos ainda continuava aquela guerra de audiência ao ponto que a gente chegou a ver até a Nestlé fazer campanha para poder juntar Gugu e Faustão.
E a guerra ali era muito grande e muitas vezes o Gugu levava até muita vantagem sobre o Faustão. Ainda mais quando levou a dupla ET e Rodolfo, aí que o Gugu disparou na audiência, mas disparava. E depois, com a saída do Gugu do SBT, essa rivalidade ela acabou, né? Ela acabou e o Gugu não deu certo na Record, não tinha a cara da Record. E o domingo o Faustão passou a mandar nos domingos. Tranquilamente. Aí, o que acontece? O Faustão depois resolve sair da Globo. E aí, o Luciano Huck, que já estava, né, muito firmado ali, vencendo fácil, aos sábados, já estava consolidado aos sábados, aceita esse desafio e passa a apresentar seus programas aos domingos, Caldeirão com Huck, que também tem dado muita audiência. Agora, a grande surpresa é o Celso Portiolli. O Celso Portiolli, eu posso falar isso com maior tranquilidade, existe uma diferença entre apresentador e animador. Muitas pessoas criticam o Celso Portiolli porque acham que ele não é um bom apresentador. O Celso Portiolli é um excelente apresentador. Aliás, é muito difícil você ver um apresentador com um potencial que o Celso Portiolli tem. Ele tem presença de câmera, ele tem excelente dicção, uma voz perfeita, porque ele veio do rádio. Então, como apresentador, o Celso Portiolli é grande demais, ele é imbatível, ele é muito bom. Ele não erra um texto. O Celso Portiolli é um mestre na apresentação. Ele só não é um animador de auditório como foi o Gugu, como é o Silvio Santos, como é o Raul Gil. Ele não é um animador de auditório, porque o perfil do Celso Portiolli é um perfil que as pessoas o têm como mais sério, até pelo seu timbre de voz. Mas, quando ele foi para o SBT, e nessa época ainda estava o Gugu, estava o Silvio Santos, é lógico que os caminhos dele não seriam fáceis, mas ele ganhou programas e ele conseguiu levar audiência ao SBT, muita audiência mesmo. Mas teve um período que ele foi bater de frente com o Faustão e aí não tinha condições dele bater de frente com o Faustão, mas incomodava. Então o Celso Portiolli, ele mesmo conta que ele passou o pão que o outro amassou lá no SBT, ainda mais quando o Silvio Santos descobriu que ele já tinha assinado um contrato com a Globo, ele já estava de contrato assinado com a Globo. Quando o Silvio Santos descobriu que ele estava indo para a Globo, o Silvio Santos rasgou o contrato e aí passou a maltratar um pouco o Celso Portiolli. O Tempo de Alegria, que foi um grande programa também de sucesso, eu gostava muito do Tempo de Alegria, parecido muito com o Domingo Legal, chegou ao ponto do Celso Portiolli ter que dividir palco com o Otávio Mesquita. Mas imagine você ser um apresentador do porte do Celso Portiolli e você ter que dividir palco com Otávio Mesquita. Nada contra o Otávio Mesquita, mas é muita humilhação. Então, quer dizer, o Celso Portiolli teve uma estrada dolorosa. E com a saída do Gugu, do SBT, ele ganha uma oportunidade de apresentar o Domingo Legal, sob uma certa pressão do Silvio Santos, porque se ele não desse certo ali no Domingo Legal, o Silvio Santos iria tirá-lo e praticamente iria colocá-lo na geladeira. O Celso Portiolli aceita o desafio, passa a apresentar o Domingo Legal, sofre um pouco de início com o Geraldo Luiz, olha, para ver como que a situação estava complicada. Ele passa a perder para o Geraldo Luiz, na época que ele apresentava, o Geraldo Luiz na Record, apresentava o Domingo Show, com todo aquele sensacionalismo. Era muito difícil para o Celso Portiolli vencer o programa que trazia muita tragédia aos domingos. Contava a vida dos artistas que já tinham tido sucesso e depois estavam na miséria. E sabe como é que, né? Isso a Record e o Geraldo sabem fazer. Sensacionalismo, eles sabem fazer muito bem.
Então o Celso Portiolli teve uma certa dificuldade para vencer o Domingo Show. Mas o Domingo Legal sempre foi um programa que arrecadou muito. Muito, muito, muito. Mesmo perdendo para o Geraldo Luiz, ele arrecadava mais do que o Domingo Show. Mas depois, com o tempo, o Celso Portiolli foi se firmando, o SBT foi dando mais quadros e o programa foi ficando interessante. E aí o Celso Portiolli assumiu a vice-liderança, mesmo com o Domingo Show, com todo o seu sensacionalismo, Geraldo Luiz, e nunca mais perdeu a vice-liderança. E também depois ele passou a enfrentar um pouco o Rodrigo Faro e venceu o Rodrigo Faro, que hoje está dando 3 pontos de audiência na Record. E quando a gente pensou que essa guerra aos domingos tinha acabado, que isso nunca mais iria se ter esses momentos áureos, reviver aquele momento de Gugu, Faustão, agora a televisão brasileira ela volta a reviver essa guerra pela audiência aos domingos e agora com 2 grandes nomes de programas de linha de show, 2 apresentadores gigantes, Celso Portiolli e Luciano Huck. E logo assim que o Luciano Huck ele teve o domingo dele, o Caldeirão, com esse novo horário, que foi no domingo, na estreia, no primeiro domingo, ele levou uma vantagem sobre o Celso Portiolli. Até porque era uma curiosidade, mas também não foi também aquela vantagem. Foi uma vantagem de 3 pontos. Ele ficou com 11 no período e o Celso Portiolli ficou com 8. Então, muito se falou, né? O Celso Portiolli, que vinha já vencendo a Ivete Sangalo, vencendo outros programas que estavam sendo colocados ali naquele período, naquela hora. Então, se falou, a estratégia da Globo deu certo e o Luciano Huck conseguiu travar o Celso Portiolli, que até então estava sendo uma pedra no sapato da Globo. E aí a gente até fez um comentário na Rede União e também fizemos um comentário aqui. E na Rede União eu cheguei a falar, olha, tem que se esperar porque o Luciano Huck nesse horário agora é uma novidade. Né? Então, como novidade, todos iriam querer ver. Então ele teve essa vantagem sobre o Celso Portiolli. E aí foi bater e valer. Agora, no segundo domingo, o Celso Portiolli conseguiu vencer o Luciano Huck. E com todo, né, o aparato que a Globo ela dá ao Luciano Huck. Então isso é muito bom para a televisão brasileira, porque com a Eliana saindo do SBT, e ela está indo para a Globo, e ela sai agora em junho, não tem outro nome para poder substituir a Eliana. Não tem como, não tem outro nome. Vai se botar o quê? Poderia botar o Raul Gil no lugar da Eliana aos domingos? Acho que não daria certo. Ratinho já falou que não vai aceitar fazer programa aos domingos. O Marcos Mion está muito bem na Globo aos sábados, muito bem. Tomou conta do sábado, virou praticamente o novo Chacrinha aos sábados. E então vai acabar sobrando para o Celso Portiolli ter que assumir a programação do SBT aos domingos, na linha de show. Agora, veja como é que o mundo, a história, ela é fantástica. Ela é uma coisa assim espetacular. O Celso Portiolli estava merecendo isso daí, estava merecendo. Ele só ganhou até hoje um troféu imprensa. Mas ele estava merecendo pelo seu esforço, pela sua luta, pelos momentos que ele passou. Ele precisa viver esse tempo de glória. Pela capacidade dele, pelo profissional excelente que ele é, um ótimo de um apresentador, e precisava dessa valorização. E agora, nesse embate dele com o Luciano Huck, com certeza os dois vão travar batalhas, né, que vão deixar com que o público seja o grande contemplado. Então, quer dizer, Celso Portiolli e Luciano Huck, eles vão travar uma batalha muito grande e a gente vai reviver aqueles tempos antigos quando as emissoras brigavam, degladiavam mesmo pela audiência ao domingo. É lógico que muitas pessoas vão falar, mas o Celso Portiolli tem fôlego para poder segurar o Luciano Huck? Se a gente olhar pela situação do SBT e o Silvio Santos, ele está fora, né, e as filhas estão aí no comando, se a gente olhar no momento atual, ele não tem fôlego para poder encarar o Luciano Huck totalmente, porque a Globo ela investe pesado. Mas se o SBT der ao
Celso Portiolli, quadros interessantes, quadros competitivos, olha, aí o Celso Portiolli vai ter fôlego. Porque eu acho, como apresentador, o Celso Portiolli é muito melhor do que o Luciano Huck, até na fala. A única diferença do Luciano Huck para o Celso Portiolli é que o Luciano Huck ele é muito povão, né? Ele é muito simples. Ele é aquilo dali mesmo. Ele chega em qualquer lugar, ele chegou. Ele não tem esse negócio de que ele é o Luciano Huck. Aquilo ali, quando ele vai ali perto ele vai para o auditório, você percebe que ele não está fazendo nada forçado. Aquilo ali é dele mesmo. Então o Luciano tem muito essa vantagem, né? Que ele é muito simpático. Ele é muito agradável. E realmente ele é povão. Não existe, não tem como falar que ele não é povão. O Celso Portiolli já é um pouco mais comedido, né? Mas eu acho que se a Globo chega, se o SBT der condições, será uma batalha muito bonita de se ver. E vai, né, trazer os velhos tempos que já estavam fazendo falta. Eu lembro que toda vez tinha aquela guerra das audiências. Aí a gente ia correr para ver o Ibope entre Faustão e Gugu e tava lá. E quando a Nestlé fez aquela campanha que uniu os dois num domingo, aquilo ficou para a história da televisão brasileira. O Gugu e o Celso e o Faustão dividindo o mesmo período, um aparecendo no programa do outro. Foi uma coisa sensacional. Então, a gente agora vai poder reviver esses velhos tempos. E eu quero muito, mas muito parabenizar o Celso Portiolli, torço muito por ele, merece isso daí, já estava na hora dele ter esse momento dele. Muitas pessoas vão falar, pô, chegou de forma tardia, mas ele vai viver esse momento. E com certeza, por ano que vem, na disputa, né, do troféu imprensa, com certeza os dois vão aparecer ali. E eu, lógico, torço mais pelo Celso Portiolli, porque eu acho ele um fenômeno. Assim, para mim, ele é um monstro na comunicação. O Celso Portiolli deu um banho no Show do Milhão. Ele deu um show substituindo ali o Silvio Santos no Show do Milhão. Então, eu vejo com grande expectativa aí, com muita alegria, essa batalha dos dois. E vamos ver como é que vai ficar. Cada domingo a gente vai seguir, a cada domingo a gente vai acompanhar a batalha da audiência. Mas acontece que nesse momento, nesse domingo, o Celso Portiolli levou a melhor. Então, a vantagem não foi também, foi 9 para Celso Portiolli contra 8,7 do Luciano Huck. Mas o Celso Portiolli foi lá e venceu e merecia vencer. E então, isso quer dizer que no próximo domingo a Globo vai preparar também já ali, né, um programaço para poder segurar o Celso Portiolli. E também falando ainda sobre o caso rapidinho do Davi e da separação, né, da sua esposa, da Mani Rego. Eu não sei, muitas pessoas estão ali criticando o Davi. Tem que analisar isso aí tudo direitinho. Ele tem 21 anos, é muito novo. Ela tem 42. Tá certo que, poxa, isso aconteceu logo depois dele ter conseguido, né, ser campeão do BBB. Isso acabou realmente pegando muito mal. Mas tem que levar em consideração que ele é novo, a pressão, né, a mente dele mudou muito, vai mudar. Você ganhar 3 milhões e você já está milionário de um dia para a noite. Isso não quer dizer que, né, a gente hoje, com mais cabeça, já pensa, mas a pessoa nova é complicada, né? Ele é muito novo ainda. E também, sem falar que eu acho que a Isabelle está deixando a mente dele muito confusa. Muito confusa. Pode ser que ele nutra um sentimento pela Isabelle. Mas dizendo que a Mani, ela é muito capacitada, ela é uma mulher guerreira, vai vencer. O Davi perdeu 500 mil seguidores depois desse fato, né? Desse ato. Já a Mani ganhou 1 milhão de seguidores e apoio dos artistas. Então, quer dizer, ela também, né, com certeza, ela vai ter muito sucesso. Mas deve se dar um tempo para os dois, depois eles acabam voltando, que o Davi também, de repente, vai chegar à consciência que ele precisa dela. É lógico que ele vai chegar, quando essa ficha dele cair, que ele ainda está na vibe do BBB, né? Tem que estar aí dando entrevistas, cumprir toda uma agenda que a Globo exige,
Mas quando a ficha dele cair, ele vai pesar os fatos e aí eu acho que eles vão se reconciliar. Bom, siga-nos nas nossas redes sociais, fala de pagar novamente, siga-nos nas nossas redes sociais, esteja com a gente na rede União de Rádios, também no nosso podcast da Rede União, Francamente. Essa semana a entrevista foi feita com um empreendedor, muito bom quando se fala de empreendedorismo, se aprende muito. Depois a gente vai trazer esse podcast para vocês, mas estejam com a gente. Valdeir Carvalho /Rádio Metrópole e vocês vão achar os nossos conteúdos, tá bom? Forte abraço e vamos ficar nessa expectativa. A novela no Rancho Fundo também estreou com uma boa audiência, está dando 18 pontos, conseguiu superar o fracasso que foi Elas por Elas, que terminou com 15, mas no Rancho Fundo já está elevando a audiência e já está chegando ali a cada dos 18 pontos. Então, para a Globo, ela considera 20 nessa faixa horária, né, das 18 horas, 20 pontos para a Globo, tá bom? Então, no Rancho Fundo já está com 18, então vai chegar a 20, fácil. Aqui fala Valdeir Carvalho, desejando a todos sempre vitórias na vida e até uma próxima, se Deus quiser.